Esses atores que já foram ícones nas telas, hoje vivem como os vilões das suas próprias histórias. De Zara Fithian a Tim Norman, conheça atores que trocaram o glamour pela prisão. Começamos com Zara Fithian. Zara Fithian conquistou espaço em Hollywood ao interpretar um papel marcante na franquia Doutor Estranho da Marvel. Com uma carreira promissora, parecia que seu futuro na indústria do cinema estava garantido. No entanto, por trás das câmeras, um escândalo veio à tona e mudou tudo. Em 2022, Zara e seu marido Mark enfrentaram um julgamento após acusações graves envolvendo uma jovem. De acordo com as investigações, os incidentes teriam ocorrido anos antes, quando o casal teria estabelecido uma relação de confiança com a vítima. Mark, que também trabalhava como professor, foi apontado como o mentor da situação, usando sua posição para exercer influência. Durante o julgamento, o tribunal considerou ambos responsáveis e determinou a sentença. Zara recebeu uma pena de 8 anos de prisão, enquanto Mark enfrentou uma condenação ainda mais severa. A decisão do júri encerrou o caso, mas a repercussão continuou impactando suas vidas e carreiras. A trajetória de Zara Fithian, que parecia brilhante, tomou um rumo inesperado, mostrando como uma revelação pode transformar completamente a imagem de uma pessoa perante o público e a indústria do entretenimento. Outro caso chocante foi o de Zach Avery. Zachary Horwitz, mais conhecido como Zach Avery, começou sua trajetória tentando brilhar nas telas de cinema. Ele não era um astro renomado, tampouco um talento reconhecido em Hollywood, mas carregava uma ambição do tamanho de uma superprodução. Entre testes e recusas, sua carreira não decolava como esperava, até que ele decidiu seguir um caminho completamente diferente e perigoso. Avery arquitetou uma fraude cinematográfica que parecia saída de um roteiro de suspense. Entre os anos de 2014 e 2019, ele conseguiu convencer centenas de pessoas, incluindo amigos próximos e até familiares, a entregarem grandes quantias de dinheiro. Como? Usando um carisma afiado e uma fala sedutora, ele construiu uma narrativa extremamente convincente. Dizia estar comprando direitos de filmes que seriam exibidos em gigantes do entretenimento, como a Netflix e a HBO. A promessa de lucros rápidos e envolvimento com o mercado milionário do streaming seduzia qualquer um. E por incrível que pareça, poucos duvidaram. Só havia um pequeno detalhe que ele convenientemente escondia. Tudo aquilo era uma completa invenção. Avery, na verdade, operava um esquema do tipo pirâmide financeira. O dinheiro dos novos investidores era usado para pagar os rendimentos dos antigos, mantendo uma ilusão de que o negócio era legítimo e próspero. Para sustentar a farsa, ele apresentava contratos falsificados, e-mails forjados e até reuniões teatrais para convencer os mais céticos. Tudo parecia impecavelmente real, mas não passava de um castelo de cartas prestes a ruir. Não existia nenhum contrato assinado com as plataformas de streaming, nenhum filme licenciado, nenhuma negociação verdadeira. Era tudo encenação. Mas como toda mentira tem prazo de validade, a verdade veio à tona de forma inevitável. Quando os pagamentos começaram a atrasar e as desculpas se acumulavam, os investidores começaram a desconfiar. As autoridades entraram em ação e o que parecia apenas um atraso comum se revelou um esquema fraudulento que movimentou centenas de milhões de dólares. Zach Avery foi então julgado e sentenciado a 20 anos de prisão. E como se não bastasse a pena, ele foi obrigado a ressarcir suas vítimas com uma quantia que ultrapassava os 230 milhões de dólares. Valor que, em sua maioria, jamais seria recuperado por quem acreditou em sua história. Outro caso chocante foi o de Skylar DeLeon. Nos anos 90, um jovem com olhos brilhantes e sonhos maiores ainda tentava conquistar seu lugar sob os holofotes de Hollywood. Seu nome era Skylar DeLeon. Para quem o via pelas telas, principalmente em participações discretas em séries populares como Power Rangers, ele parecia apenas mais um ator iniciante buscando seu espaço. Mas nos bastidores da sua vida, longe das câmeras e dos olhares do público, algo muito mais sombrio estava se formando. Skylar cresceu em um ambiente instável, marcado por conflitos internos e sinais preocupantes que, infelizmente, foram ignorados. Ainda jovem, demonstrava comportamentos explosivos e um temperamento imprevisível, atitudes que muitos ao seu redor não sabiam como lidar. Em vez de buscar ajuda profissional, ele foi se afundando cada vez mais em uma espiral de descontrole emocional e decisões perigosas. Enquanto sua carreira estagnava e as portas de Hollywood pareciam se fechar uma a uma, Skylar passou a viver à margem da sociedade,
acumulando antecedentes criminais e se afastando de qualquer chance de redenção. Em 2004, esse ciclo de autodestruição atingiu seu ápice com um crime que chocou até os investigadores mais experientes. Durante um assalto mal planejado, Skylar tirou a vida de um casal inocente de maneira brutal e calculada. O que mais chocou as autoridades foi a frieza com que tudo foi feito. As vítimas foram forçadas a embarcar em um iate e em seguida amarradas e lançadas ao mar, afundando até o fundo do oceano em um destino trágico e silencioso. A crueldade desse ato expôs uma face totalmente desconhecida daquele jovem ator que, anos antes, buscava encantar o público com carisma juvenil. Durante o julgamento, o que se viu foi um Skylar completamente diferente do garoto sonhador que muitos lembravam. Ele se mostrava distante, às vezes tentando desviar a culpa, outras vezes demonstrando um total desinteresse pelo sofrimento que causou. O júri, diante de tantas evidências e da brutalidade dos fatos, não teve dúvidas. Ele foi condenado por assassinato em primeiro grau e sentenciado à pena de morte. Hoje, mais de uma década depois, Skylar permanece no corredor da morte, vivendo com o peso das escolhas que fez e das vidas que destruiu. A cada dia sua história serve como um lembrete doloroso de como o potencial humano pode ser corrompido quando não se recebe apoio, tratamento ou sequer um olhar atento para os sinais de alerta. Entretanto, este caso não é tão chocante quanto Ryan Grantham. Ryan Grantham, que ficou conhecido por seus papéis em produções de sucesso da televisão e do cinema canadense, deixou o público em choque ao protagonizar um dos crimes mais perturbadores dos últimos anos. O ator, que tinha apenas 24 anos na época do crime, foi condenado à prisão perpétua após admitir a autoria do assassinato de sua própria mãe, Barbara Waite, em um ato que abalou profundamente a opinião pública. O julgamento aconteceu em Vancouver, onde o tribunal determinou que ele não teria direito à liberdade condicional pelos próximos 14 anos. Uma pena rígida, mas automática para crimes classificados como homicídio de segundo grau segundo as leis do Canadá. Durante a audiência, vieram à tona detalhes que tornaram o caso ainda mais assustador. No dia 31 de março de 2020, Ryan atirou fatalmente na nuca de sua mãe enquanto ela tocava piano em casa. Um gesto frio e calculado que revelou uma face até então desconhecida do jovem ator. O que causou ainda mais repulsa foi o fato de que, logo após o crime, ele gravou um vídeo no qual não apenas confessava o assassinato, como também mostrava o corpo de sua mãe já sem vida. Era evidente que aquele não era um ato cometido por impulso. Havia planejamento, intenção e, mais aterrador ainda, uma sequência de ideias perigosas que poderiam ter gerado ainda mais tragédias. No dia seguinte, Grantham carregou seu carro com armas, munições, coquetéis incendiários e suprimentos de acampamento. O destino? A casa do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. Sim, Ryan havia elaborado um plano para tirar a vida de uma das figuras políticas mais importantes do país. No entanto, no meio do caminho, ele desistiu. Em vez de prosseguir com o atentado, se dirigiu à delegacia de Vancouver e se entregou voluntariamente. Durante o julgamento, a juíza responsável classificou essa mudança de planos como um ato de misericórdia, reconhecendo que ele evitou uma tragédia ainda maior. Laudos psiquiátricos apresentados no processo revelaram um quadro preocupante. Ryan vinha enfrentando um estado profundo de depressão, acompanhado de pensamentos autodestrutivos e um forte sentimento de culpa. Os especialistas afirmaram que ele acreditava estar protegendo sua mãe ao tirá-la da vida, para que ela não precisasse assistir à violência que ele planejava cometer depois. Essa tragédia deixou marcas profundas em todos que acompanharam o caso, não apenas pelo impacto do crime em si, mas pela transformação assustadora de um jovem com um futuro promissor em uma pessoa dominada por seus próprios fantasmas internos. Uma trajetória interrompida por decisões irreversíveis que nos obriga a refletir sobre a importância de cuidar da saúde mental e prestar atenção aos sinais silenciosos que muitas vezes passam despercebidos. Se você gosta de histórias reais que revelam o lado sombrio por trás de rostos conhecidos, já se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Outro ator que chocou o mundo com seu lado sombrio foi Amy Locane. Amy Locane foi uma atriz norte-americana que brilhou nas telas nos anos 90, conquistando o público com seu carisma e talento. Seu papel de destaque no filme Cry Baby, de 1990, dirigido por John Waters e estrelado por Johnny Depp, parecia ser o início de uma carreira promissora em Hollywood. No entanto,
o que parecia ser um caminho de sucesso se transformou em uma jornada marcada por tragédias e decisões devastadoras. Em 2010, tudo mudou de forma drástica. Amy se envolveu em um grave acidente de trânsito em Nova Jersey após dirigir sob o efeito de álcool. O choque resultou na morte de uma mulher inocente, Helene Seaman, deixando uma marca irreversível na vida de todos os envolvidos. O caso rapidamente ganhou repercussão nacional e a atriz acabou sendo processada e condenada por homicídio culposo e agressão, recebendo uma sentença de prisão. Após cumprir parte da pena, Amy foi libertada sob condicional e, por um tempo, parecia determinada a reconstruir sua vida. Nos anos seguintes, se dedicou a viver como uma cidadã exemplar, participando de programas educativos sobre os perigos de dirigir embriagado e tentando, de alguma forma, alertar outras pessoas para que não cometessem o mesmo erro. Mas o que parecia um novo começo tomou outro rumo. Em setembro de 2020, Amy Locane voltou a ser presa pelo mesmo caso, como parte de uma reavaliação judicial que considerou sua pena anterior branda demais. A decisão gerou polêmica e levantou debates sobre justiça, reabilitação e punição. Do interior do presídio feminino Edna Mahan, onde está reclusa, Amy tem refletido sobre suas escolhas, seus arrependimentos e o peso de um passado que insiste em reaparecer. Ela afirmou sentir-se usada como exemplo, como se sua fama tivesse se tornado uma espécie de fardo, uma maneira de a justiça enviar uma mensagem pública. Essa percepção de que está pagando não apenas pelo erro cometido, mas também por ser uma figura conhecida, só intensifica o sentimento de injustiça e confusão que a acompanha. Entretanto, o próximo desta lista enfrentou acusações muito piores. Harvey Weinstein. Outrora um dos nomes mais poderosos de Hollywood, viu sua imagem pública desmoronar de forma irremediável. O produtor, conhecido por emplacar sucessos de bilheteria e acumular estatuetas do Oscar, acabou se tornando o símbolo máximo de uma cultura de abusos silenciosos dentro da indústria do entretenimento. Seu comportamento predatório foi o estopim para o movimento global número Me Too. Em 2020, Weinstein já cumpria uma sentença de 23 anos de prisão por estupro e agressão sexual em Nova York. No entanto, sua queda ainda não havia terminado. Em dezembro de 2022, um júri de Los Angeles o considerou culpado de mais um crime hediondo: o abuso sexual de uma atriz e modelo europeia, identificada apenas como Jane Doe. O ataque, segundo ela, ocorreu em 2013 e deixou marcas profundas que persistem até hoje. Com lágrimas nos olhos, ela contou como o trauma se enraizou em sua vida, afirmando que nenhuma condenação seria capaz de apagar completamente a dor vivida. A defesa de Weinstein, em mais uma tentativa desesperada, tentou distorcer a narrativa. Apresentaram o ex-produtor como um idoso frágil, com 70 anos e saúde debilitada. Relembraram suas contribuições à indústria cinematográfica, como se isso pudesse mitigar a gravidade de seus crimes. Mas a estratégia soou vazia. No tribunal, mesmo diante de testemunhos contundentes, Weinstein insistiu na inocência. Disse que a acusação era uma invenção, uma história mal contada. Se recusou a demonstrar qualquer sinal de arrependimento. O julgamento em Los Angeles também expôs o machismo ainda presente em certos setores do sistema judiciário. A equipe de defesa atacou a credibilidade das vítimas, em especial a atriz Jennifer Siebel Nilsson, também produtora de cinema e esposa do governador da Califórnia. Chegaram a chamá-la de Barbie, numa tentativa explícita de desqualificá-la diante do júri. Uma atitude que gerou indignação e mostrou como, mesmo após tudo, ainda há quem tente desacreditar as mulheres que ousam romper o silêncio. No fim, Weinstein foi sentenciado a mais 16 anos de prisão, além da pena que já cumpria. Para muitas vítimas, essa nova condenação trouxe um sentimento de justiça, ainda que tardio. Elas sabem que ele provavelmente passará o resto da vida atrás das grades. A história de Harvey Weinstein não é apenas sobre um homem poderoso que abusou de sua posição. É também sobre coragem. Coragem de mulheres que, mesmo com tudo contra elas, decidiram falar. Outro ator acusado desse crime tão nojento foi Danny Masterson, um ator que teve uma ascensão impressionante, mas, ao mesmo tempo, viu sua carreira se desmoronar de forma tão dramática quanto inesperada. Nascido em Long Island, Nova York, no dia 13 de março de 1976, Danny conquistou o público mundial ao dar vida a Stephen Hyde na série de sucesso That 70's Show, que cativou milhões de espectadores entre 1998 e 2006.
Seu desempenho como o irreverente amigo de Eric Foreman foi amplamente aclamado, e sua popularidade parecia não ter limites. O que parecia ser uma carreira brilhante, no entanto, foi abruptamente interrompido por uma série de eventos que marcaram sua vida para sempre. No início da década de 2010, o nome de Masterson começou a ser associado a algo muito mais sombrio. Em um turno dramático dos acontecimentos, várias mulheres começaram a fazer acusações graves e perturbadoras contra o ator, alegando agressões sexuais que remontavam a anos anteriores. As alegações chocaram tanto a indústria do entretenimento quanto o público, gerando um frenético escrutínio sobre o comportamento do ator. A partir desse momento, sua carreira sofreu um golpe irreparável, uma vez que o homem que antes era um símbolo de comédia e sucesso passou a ser envolvido em um pesadelo judicial que parecia não ter fim. Em 2020, as acusações se tornaram ainda mais sérias. No mês de junho, Masterson foi preso e formalmente acusado de 3 crimes de abuso sexual, marcando um ponto crítico em sua trajetória. As acusações ganharam grande destaque, não só pela gravidade dos crimes imputados, mas também pelo peso social e jurídico que essas alegações carregavam. Os impactos disso foram devastadores, não apenas em sua vida pessoal, mas também no âmbito profissional, com sua agência de talentos cortando relações com ele de forma abrupta. Esse afastamento oficializou o que parecia ser uma separação irreparável entre Masterson e a indústria do entretenimento, que um dia o acolheu como estrela em ascensão. Aos 47 anos, o ator se vê em um cenário incerto e turvo. A batalha legal pela qual ele está passando continua sem uma resolução clara, com as investigações e o processo judicial se arrastando ao longo do tempo. O caso Masterson permanece no centro das atenções do público, e a mídia continua a lançar um olhar atento sobre cada novo desenvolvimento. Para muitas pessoas, essa história simboliza não apenas uma queda estonteante de um ícone da televisão, mas também uma reflexão sobre o poder e as consequências das acusações graves no mundo do entretenimento. Este capítulo na vida de Masterson é um lembrete de como a fama, que um dia parecia ser sólida e imbatível, pode ser frágil e vulnerável. O destino do ator agora está entrelaçado com o desfecho de seu caso legal, que, sem dúvida, moldará não apenas sua reputação, mas também sua vida de forma irreversível. O que resta a saber é se ele conseguirá se recuperar, tanto pessoal quanto profissionalmente, ou se seu nome será eternamente associado àqueles acontecimentos sombrios que desfiguraram uma carreira brilhante. Entretanto, o caso deles nem se compara a Michael Jace, um ator que antes era conhecido por seu trabalho em The Shield, agora enfrenta uma realidade sombria que transformou sua vida de maneira irreversível. Em uma virada trágica, Jace foi condenado a uma sentença que vai de 40 anos até a prisão perpétua, após ser declarado culpado pelo assassinato de sua esposa, April Jace. O crime aconteceu em sua residência em Hyde Park, e a natureza do ocorrido foi devastadora. Aos 53 anos, Jace admitiu durante o julgamento que disparou contra sua esposa, resultando em sua morte. Ele confessou o assassinato em maio de 2014, mas o caso envolveu detalhes perturbadores que revelaram um ato de violência repleto de sofrimento e confusão emocional. À medida que a sentença se aproximava, o ator se apresentou no tribunal com uma postura de arrependimento. Reconhecendo que não havia nenhuma justificativa para suas ações, Jace se voltou para sua família, pedindo desculpas de forma sincera e visivelmente abatido. Porém, a severidade das acusações e das provas apresentadas não deixaram espaço para uma defesa que pudesse mudar o rumo dos acontecimentos. O veredito final foi duro. Ele recebeu uma sentença que inclui 40 anos a uma possível cadeia perpétua, com 15 anos pelos crimes de assassinato e 25 anos pela posse ilegal de armas. A gravidade do caso gerou um enorme impacto, não apenas para a família da vítima, mas também para a indústria do entretenimento, que viu um de seus atores em ascensão se perder em um ato irreparável. O cenário ficou ainda mais macabro quando, durante o julgamento, Jace revelou aos investigadores que inicialmente planejava tirar a própria vida, mas, incapaz de seguir com esse desejo, decidiu matar sua esposa. Ele queria, segundo suas palavras, fazê-la sofrer fisicamente. Esses detalhes foram revelados em uma entrevista gravada, onde Jace falou abertamente sobre seus pensamentos e ações antes do crime. Um testemunho particularmente perturbador veio de seu filho de apenas 10 anos, que durante o processo, compartilhou com os jurados o que ouvira de seu pai pouco antes dos disparos. O garoto relatou que Jace disse a ele: "Se você gosta de correr, corra para o céu.
antes de disparar o segundo tiro fatal. A defesa de Jace tentou argumentar que o ato não foi premeditado, mas uma reação impulsiva gerada por emoções intensas e por uma situação de grande estresse, já que sua esposa havia expressado o desejo de se divorciar e ele suspeitava de uma possível infidelidade. No entanto, os promotores contestaram essa versão e afirmaram que a raiva e a frustração de Jace estavam relacionadas ao anúncio do divórcio e às suspeitas infundadas de traição, embora não tenha havido provas que confirmassem essa alegação. O que ficou claro foi que o assassinato foi o ponto culminante de uma série de eventos emocionais, culminando em uma decisão fatal e irrevogável. Michael Jace, que havia conquistado reconhecimento por sua atuação como policial na série The Shield, agora enfrenta uma nova realidade, longe das telas. Sua carreira, que também incluiu participações em filmes renomados como Forrest Gump e Boogie Nights, foi manchada por este episódio trágico. Jace se vê agora diante de uma longa e dolorosa jornada de encarceramento, com sua vida pessoal e profissional transformadas por uma série de decisões erradas e fatais. A indústria cinematográfica que antes o aplaudia, agora o observa de longe, com o caso ainda gerando discussões sobre os limites da fama, da emoção e da responsabilidade. O caso de Michael Jace é, sem dúvida, um lembrete sombrio de como a vida pode mudar drasticamente, mesmo para aqueles que, aparentemente, têm tudo para seguir em frente. O que parecia ser uma carreira promissora agora se dissolve sob o peso de um crime hediondo, que de forma trágica alterou para sempre o curso de sua história. E agora chegamos no caso mais chocante desta lista: Allison Mack. Por anos, Allison Mack construiu uma imagem de grande defensora do empoderamento feminino. Além de sua carreira como atriz, ela também comandava uma empresa de marketing multinível chamada NISIVM, que prometia ajudar mulheres a se tornarem mais confiantes e bem-sucedidas. No entanto, por trás dessa fachada inspiradora, havia um propósito obscuro. A verdadeira função da empresa era recrutar mulheres para um grupo secreto chamado Dominus Obsequios Sororium, ou Mestre das Mulheres Obedientes, em tradução livre. Durante anos, esse grupo operou discretamente, longe dos olhos do público. Enquanto a organização atraía mulheres com discursos motivacionais, Allison Mack desempenhava um papel crucial nos bastidores, sendo uma das principais responsáveis pelo aliciamento e manipulação das vítimas. Mas em 2018 tudo veio à tona. O FBI finalmente desmantelou o esquema e prendeu a atriz de Smallville sob acusações graves, incluindo tráfico de pessoas e conspiração para trabalho forçado. As investigações revelaram detalhes perturbadores sobre as práticas do grupo. Mulheres que acreditavam estar entrando em um círculo de empoderamento acabavam sendo submetidas a rituais humilhantes. Elas eram marcadas a ferro quente com as iniciais de Keith Raniere, o fundador do NISIVM, e de Allison Mack. Além disso, eram coagidas a fornecer materiais comprometedores, como fotos íntimas, para garantir sua submissão total ao grupo. Diante das provas esmagadoras, Allison Mack não teve saída e decidiu colaborar com as autoridades. Ela se declarou culpada das acusações de extorsão e conspiração, fornecendo informações cruciais que levaram à prisão de líderes de alto escalão da organização. Como resultado, Keith Raniere foi condenado a 120 anos de prisão, uma sentença exemplar que refletiu a gravidade de seus crimes. Já Mack, por sua cooperação, recebeu uma pena significativamente mais branda, apenas 3 anos de prisão. Porém, mesmo essa sentença curta não foi totalmente cumprida. Em julho de 2023, menos de 2 anos depois de ser encarcerada, a atriz foi libertada, o que gerou indignação entre aqueles que acreditavam que sua participação nos crimes merecia uma punição mais severa. Seu envolvimento com o NISIVM deixou marcas irreversíveis em diversas vítimas, e sua liberdade precoce levanta questionamentos sobre até que ponto a justiça realmente foi feita. E agora o caso de Tim Norman. Tim Norman, que ficou conhecido pelo público através do reality show Bem-vindos ao Sweet Pies, um programa que mostrava a rotina de um restaurante familiar especializado em culinária tradicional afro-americana, escondia por trás das câmeras uma história sombria e perturbadora. Enquanto as cenas mostravam um homem dedicado aos negócios da família, por trás daquela fachada carismática havia um plano terrível sendo traçado. Norman estava envolvido em uma conspiração cruel. A eliminação do próprio sobrinho, André Montgomery, um jovem de apenas 21 anos, cheio de sonhos e que também fazia parte do elenco do programa. Motivado pela ganância e sem qualquer sinal de remorso,
Tim arquitetou um plano meticuloso e frio. Ele contratou 2 pessoas para executar a ação. Uma delas foi uma dançarina com quem mantinha contato, usada como isca para atrair André até o local combinado. A outra, um atirador que agiria de forma direta. A motivação? Uma apólice de seguro de vida no valor de $450 mil. Um valor que Norman havia assinado meses antes, sem que André tivesse plena consciência do que aquilo representava. A frieza do ato chocou até mesmo os investigadores mais experientes. Norman manipulou tudo nos bastidores para que o plano saísse como desejado. A armadilha foi posta em prática em 2016, quando a vítima foi levada até uma rua de São Louis, no Missouri. Lá, o jovem foi surpreendido e não teve qualquer chance de se defender. Seu assassinato deixou familiares, amigos e fãs em choque, não apenas pela brutalidade do crime, mas principalmente por ter sido cometido por alguém da própria família. No entanto, o que Tim não esperava era a resposta rápida das autoridades. Assim que tentou reivindicar o valor da apólice, o FBI começou a ligar os pontos. As investigações avançaram de forma acelerada e revelaram uma teia de mentiras, manipulações e interesses financeiros. Pouco tempo depois, ele foi preso, marcando o início de um processo judicial que atrairia a atenção nacional. Em 2021, Tim Norman teve que encarar a justiça em um tribunal que julgava um dos crimes mais chocantes envolvendo uma figura pública daquele ano. As acusações eram pesadas: conspiração para homicídio encomendado e conspiração para fraude, com base em provas contundentes reunidas pelos investigadores federais. O peso das evidências não deixou dúvidas para o júri. O crime foi planejado com total frieza e as consequências deveriam ser severas. E se estes casos te chocaram, confira os atores que estão apodrecendo na prisão em 2025. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.